Gabriel Martins, da turma 201, e hoje eu vou falar sobre matrizes. São tabelas de número, se uma matriz tem linha e coluna, dizemos que ela é uma matriz de ordem ou simplesmente é uma matriz. O primeiro a dar nome para as matrizes parece ter sido Couch, em 1826, que as nomeou de tableau, ou seja, tabela. Mas o nome matriz só foi surgir mesmo com James Joseph Sylvester em 1850. E seu amigo Cayley, com sua famosa Memoir of the Theory, Matrices, em 1858, divulgou esse nome e iniciou a demonstrar sua utilidade. Bom, agora eu vou falar alguns tipos de matrizes. O primeiro tipo de matriz que eu vou falar é a matriz linha, que ele é basicamente constituído por só uma linha. O que eu vou falar é a matriz coluna, que ele é basicamente formado por uma única coluna. Quer dizer que aqui ele mostra, como mostra no exemplo aqui. O próximo tipo de matriz é a matriz nula, que ele é basicamente quando todos os elementos dentro da matriz são formados por zero. Como mostra aqui o exemplo F, F é uma matriz nula. O tipo é matriz quadrada, que ela é formada pelo mesmo número de linhas e mesmo número de colunas, como mostra aqui. Mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. A próxima matriz é a matriz transposta. A matriz transposta é indicada pela letra T e é aquela que apresenta os mesmos elementos de linha ou coluna comparados com a outra matriz. Ou seja, é uma matriz que tem os dois elementos iguais, ou seja, as duas são quadradas nesse exemplo. A próxima matriz é a matriz oposta, ou seja, é uma matriz que tem os mesmos elementos, só que, porém, elas têm sinais diferentes entre elas, como aqui no exemplo. Aqui no exemplo tem os mesmos números dentro das matrizes, porém, aqui, onde o sinal é positivo, aqui fica negativo. Matriz identidade. A matriz identidade ocorre quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Aqui no exemplo, a diagonal principal é essa aqui, e aqui são todos iguais a 1 e o resto é igual a 0. Agora é matriz inversa. Matriz inversa é uma matriz quadrada. Ela ocorre quando o produto das duas matrizes for igual à matriz de identidade quadrada da mesma ordem. Ou seja, basicamente a matriz inversa acontece quando esses dois números se invertem, como aqui, o 3 foi para cima, 2 para baixo, e os da outra diagonal ficam negativos. Trocam seus expoentes. E o último exemplo é igualdade de matrizes. Quando temos matrizes iguais, os elementos das linhas e da coluna são correspondentes. Ou seja, são todos correspondentes aos resultados. Mas para que elas sejam A e B sejam iguais, os valores eles sempre vão ser citados nos exemplos. Ou seja, nesse caso, os valores têm que ser em torno desses para que tenha uma igualdade entre as duas matrizes. Bom, esse foi mais ou menos as matrizes bem resumidas e eu quero 30 pontos. Isso aí.